Olá, amados e queridos do Pai, estamos aqui reunidos nesse momento, amém, para iniciar aí um lindo e maravilhoso propósito dentro do nosso momento da palavra. Vão ser 14 dias proféticos, a gente vai aprender a discernir as estações espirituais, algumas situações que estão ao nosso favor e outras não. Serão 2 semanas completas, de segunda a domingo, às 18 horas. Vamos falar sobre quando os céus se fecham, quando a chuva não vem, a seca espiritual, o silêncio de Deus e a impaciência, o chão ressequido e a necessidade da chuva temporã, o coração endurecido que precisa ser quebrado e os primeiros frutos quando a semente começa a brotar e o reconhecendo os pequenos sinais de um novo ciclo e as tempestades intermediárias, tempestades também que surgem entre o plantar e o colher, e a chuva fora da hora, o cuidado com os processos acelerados e não antecipar o tempo de Deus, e a chuva seródia e o tempo do cumprimento. E quando a promessa finalmente se cumpre, e maturidade e responsabilidade após a colheita. E na próxima semana a gente vai ver sobre pós-chuva, né? Que é o que fazer depois da colheita. E como evitar a estagnação e discernir os novos ciclos. E quando o inverno chega, o tempo de recolhimento é reconhecer e recolher-se para ser restaurado, o testemunho da chuva, o processo que torna o testemunho vivo, dançando na chuva com o viver e com esperança, louvor e gratidão em meio às lutas. O Deus das emoções, confiar em Deus que controla o tempo e as estações, a chuva do deserto, milagres em tempos improváveis. Deus age onde parece impossível e o perfume da última chuva terminando com gratidão. Nós vamos ver aqui, queridos. Nós vamos ver aqui esses 14 temas, baseado tudo dentro da ordem, dentro de histórias diferentes, contextos diferentes. Serão temas impactantes sobre chuva temporã e chuva seródia, né? Então, nós vamos ver aí 14 dias bem fortes na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a chuva temporã, o que rega a terra no início do plantio e que representa os primeiros sinais da intervenção de Deus. No início de um processo, a esperança que brota no coração ressequido, né? E a chuva seródia, que vem no tempo da colheita, que representa o cumprimento, a maturidade, e a concretização daquilo que foi semeado em fé. Então, ao longo dessas semanas, nós vamos aí estar sendo conduzidos por histórias bíblicas que serão impactantes, serão reflexões profundas e serão aplicadas dentro do nosso emocional. Como aqui foi dito, o Senhor me levantou para estar entrando com cura dentro das nossas emoções. Eu só falo aquilo, queridos, que eu vivo, tá? E aquilo que também eu quero, em nome de Jesus, profetizar e também proclamar sobre a minha história. E também sobre a vida daqueles que precisam voltar a sonhar. Louvado seja Deus, né? Então, prepare o seu coração para você começar a reconhecer os sinais e descansar no tempo de Deus. Bom, vamos lá. A chuva e o tempo de Deus. Desde os primeiros relatos aqui, os quais eu fiz, a chuva é o que ela representa na Bíblia, não apenas o fenômeno natural, mas uma manifestação direta da vontade do agir de Deus. Então, a terra sem forma, a terra
sem forma, vazia, ela esperava o quê? O toque do céu para produzir vida. Assim também a nossa alma humana, que muitos momentos ali árida, dura, ressequida, à espera de uma gota de chuva que venha do alto. Então, na cultura bíblica, duas expressões que destacam aqui quando nós falamos sobre a chuva, chuva temporã e chuva seródia, elas estão não só apenas nas descrições meteorológicas, eita, quase não saiu, glória a Deus, mas nas revelações proféticas. Então, a chuva temporã, ela cai no início da estação, ou seja, no momento em que o plantio ele está acontecendo. Isso simboliza o que? O começo de uma nova esperança, o rompimento do solo, que representa aquele momento em que Deus começa a mover algo novo em nossas vidas. Ela não é ainda o tempo da colheita, certo? Mas é o tempo do sim de Deus. E no decreto, a água desce e o silêncio, ele começa ali para ativar o invisível, ou seja, Deus está ali trabalhando, certo? E a chuva seródia? A chuva seródia é a chuva tardia, ela vem no final da estação, ela é responsável por amadurecer os frutos e preparar a terra para a grande colheita. Ou seja, ela simboliza o cumprimento das promessas, o tempo da abundância e o momento de ver com os olhos da fé, né? Antes você via em sonhos, aí você vai começar a ver pela fé, porque é uma estação da frutificação, da recompensa, da manifestação que foi plantada ali com lágrimas no período em que você estava ali pedindo ao Senhor. Então, o que eu posso trazer aqui para vocês? A gente está entendendo primeiro as situações das chuvas para a gente poder entrar aqui nos contextos, certo? Entendendo o tempo de Deus, que é uma das maiores dores humanas nos dias de hoje, é viver fora do tempo. Ou seja, a gente quer colher sem plantar, a gente quer correr quando é tempo de esperar e a gente quer silenciar quando é tempo de falar. Mas a maturidade espiritual, ela nasce com o aprender do discernir do tempo que nós nos rendemos ao Senhor, tudo ao seu ritmo. Então, toda ausência de chuva é rejeição. E às vezes a gente é preparado em meio à tempestade. Sabe, a gente pensa até que isso é castigo, mas às vezes é lapidação, tá? E toda colheita, ela é glória. E às vezes ela também vira teste. Por isso, esse devocional que eu criei aqui para vocês, esse propósito, como queiram chamar, ou até mesmo dentro da nossa Semana da Palavra, ele foi criado para te ajudar a perceber o que o céu está dizendo sobre a estação atual, certo? O que você está vivendo hoje. É o quê? É um castigo? É uma lapidação? É uma colheita? Ou é um teste? Então, tudo isso você vai aprender dentro do que a gente vai estar aqui falando, manifestando a graça e a glória do poder de Deus, que é imensurável. Então, durante esses próximos 14 capítulos, a gente vai estar dentro das histórias bíblicas mais profundas que revelam o agir de Deus. Mas a gente também vai estar falando dessas estações, né? Eu vou dar referência à nossa alma. Quando ela fala sobre o silêncio de Deus, os desertos da fé, os pequenos sinais que está brotando, as tempestades, né? As quais aí eu passei para vocês anteriormente. Então, esse é um convite para você viver alinhado com o céu nesse momento. E a gente vai aprender a enfrentar aqui com mais nitidez as chuvas. E a gente vai aprender também até a dançar em meio à chuva, porque o céu ainda fala, queridos. Essa é a verdade. E quando Deus fala, ele move, ele faz chover, ele prepara para a gente aprender a discernir. Então, o primeiro capítulo aqui é quando os céus se fecham, quando a chuva não vem. Então, Elias
o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou neste ano, nem o orvalho, nem a chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O céu pode até se fechar, sabe? Eu entendo aqui, mas o propósito continua de pé. Eu sei que há momentos na vida que nos leva para desertos que nós não planejamos, mas o silêncio que a gente nem compreende para a estação que a gente vive. Mas o parecer aqui, dentro do que a gente está contestando, dentro da palavra, parece até contrária à promessa. A gente entende aqui que Elias viveu um tempo aqui que só ele poderia profetizar. Então, há momentos em nossas vidas em que nós não somos levados para o deserto porque a gente planejou, né? A gente não vive o silêncio não compreendido em meio à estação que nós se encontramos nesse momento. Até parece contrário tudo que nós estamos vivendo à promessa de Deus. A gente parece até que a gente não vai viver. E é nesses dias que a gente começa a olhar para Elias, que era um homem que carregava um chamado, mas ele precisou enfrentar o céu fechado. Elias, ele não aparece como um herói desde o início. Ele surge do nada, vindo de uma vila pouco conhecida, que era Gileade. E ele não era filho de profeta, ele não vinha da elite religiosa, ele era um homem comum, com sentimentos, com conflitos internos, mas cheio de fé e ousadia. E essa é a lição que nós aprendemos dentro do que o Senhor quer falar conosco. O Senhor está dizendo que ele não procura celebridades para ele usar. O Espírito Santo não procura corações cheios de mágoa, cheios de situações que ele possa usar. Não. O Espírito Santo, ele procura corações rendidos a ele, para que ele possa usar. Então, Elias apareceu diante de Acabe, com uma autoridade que não vinha de si mesmo, mas do tempo que passava diante de Deus. E a sua primeira missão qual foi? Foi declarar seca. Dizer que a chuva não viria. Sabe por quê? Porque às vezes Deus, ele precisa secar a terra para poder ele revelar o que está podre na raiz. Tá entendendo aí o mistério de Deus? Deus, às vezes, é necessário que você passe por algumas situações para que você possa enxergar as raízes. Eu cheguei em um período da minha vida, eu até hoje passo por algumas situações ainda. Ninguém está livre de adversidade, nós ainda estamos na Terra. Temos que entender isso, tá? Eu passei um período da minha vida que eu não entendia muito algumas adversidades em que eu passava. E Deus, ele fazia com que eu enxergasse naquele momento a minha necessidade através daquela adversidade, para que eu arrancasse aquela raiz podre. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes eu passava por algumas situações de perrengue, de desprovida, muitas vezes. Às vezes Deus falava comigo assim, olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui claro, tá? Eu ia trabalhar, tinha que passar o cartão ali na catraca do ônibus, e aí às vezes o Espírito Santo falava comigo, olha, você põe isso nesse horário. Eu ia lá e não colocava. E eu tinha que passar, às vezes, circunstâncias difíceis para poder entender que eu tinha que separar aquele valor para deixar ali separado. E eu não fazia. E às vezes eu tinha que passar a necessidade para poder arrancar essa raiz podre. Era uma mania que eu tinha, sabe? Não, depois eu coloco. Não, depois eu faço. Não, isso. Então, aí no momento que eu mais precisava,
Era um momento em que Deus nunca deixou faltar, tá, queridos? Mas era uma necessidade que ela ecoava. Eu passava perrengues mesmo, sabe? Situações que eu falava, meu Deus, eu não preciso passar por isso. Mas eu passava. Por quê? Porque eu não usava a minha inteligência e a voz do Espírito Santo para poder aí me alertar. Então, aqui é só um exemplo, tá? E tem situações mais complicadas. Tem situações de enfermidade que a gente precisa também ir ao médico, porque senão a gente vai lá e passa por situações que não há necessidade de passar. Então, o céu, muitas vezes, é necessário que ele se feche, porque às vezes Deus precisa secar a terra para revelar o que está podre dentro de nós, o que está ali atrapalhando o trabalhar de Deus. Às vezes, uma coisa tão simples, ela atrapalha muito a nossa vitória. Israel, naquela época, ele vivia um tempo de idolatria, de aparência religiosa, de alianças profanas, e o povo havia se acostumado a viver longe da voz de Deus. Então Deus fechou o céu, e Elias foi usado por Deus para decretar essa seca. E o que mais me impressiona é o que depois disso tudo, Deus ele manda ele se esconder. Elias estava o quê? Obedecendo a Deus, porque era necessário ao momento que ele passava. Deus usa as coisas improváveis para nos mostrar as prováveis. E porque ele é Deus do impossível. Ou seja, vou resumir aqui, ele realiza o impossível para a gente ver que através dele sim é possível realizar as situações. Então, você já percebeu que Deus, quando ele fecha as portas, ele só abre no tempo certo? Então, Elias foi usado por Deus para decretar essa seca. E o que mais me impressiona é que depois disso, Deus manda ele se esconder. Elias estava o quê? Obedecendo a Deus. E mesmo assim ele foi para o esconderijo, né? Você já percebeu que nem sempre obedecer a Deus nos leva aos palácios? Ele nos leva às circunstâncias que a gente se depara com elas e a gente fala, não é possível, isso aqui não é para mim. Às vezes Deus nos leva ao Querite. E Querite era o lugar onde Deus traria ali Elias, onde ele seria sustentado por corvos e a água do ribeiro. Os corvos eram animais impuros e Deus usou o improvável para suprir o necessário. Porque quando Deus fecha os céus, ele nunca fecha as suas mãos. E você pode até estar num momento aqui de seca, mas Deus ainda tem um corvo para te alimentar. Deus ainda pode sim ele pode te esclarecer. Pode até parecer que o céu está a bronze, mas ainda tem um ribeiro escondido na tua caminhada. Então Elias nos ensina algo precioso, que antes de desafiar os profetas de Baal no Carmelo, ele precisou ser tratado no segredo. Sabe, quando a gente precisa ser tratado no segredo, é nossa intimidade com Deus. E às vezes dói, porque Deus silencia. E a gente às vezes até pede para morrer. Tem pessoas que não aguentam, tem pessoas que tiram a própria vida. Tem pessoas que não têm a menor maturidade para entender realmente o trabalhar de Deus. Então, antes de ver o fogo cair do céu, ele precisou passar pela sequidão e pelo silêncio de Deus. Antes dele ser a voz diante de uma nação, ele precisou ser o silêncio diante de Deus. Queridos, talvez seja um tempo que você está vivendo, que o tempo de Deus, ele está se manifestando mais do que nunca na tua vida. Para que o tempo em que Deus, ele quer te esconder, ele também quer te alimentar em silêncio. O tempo em que o céu, ele não parece responder, mas o propósito está ativo. Então, Deus está falando aqui que não é porque o céu ele se calou
que ele desistiu de você. Não é porque a chuva cessou que Deus mudou os seus planos. Às vezes o céu é para um interior se alinhar à vontade dele. Às vezes o céu se fecha para que você entenda, nesse momento, que você precisa ter uma intimidade maior com ele. Então o céu muitas vezes fecha para que essa raiz que muitas vezes ela está ressequida, ela possa se fortalecer em Deus e você possa arrancar as raízes velhas, sabe? A água, ela cessa para que a fonte verdadeira seja buscada. E Elias, ele não era diferente de nós. Tiago, ele fala que Elias tinha as mesmas emoções e as mesmas dúvidas que nós temos. E quantas dúvidas nos dias de hoje nós temos. Mas Elias orou. E ele permaneceu, ele suportou e ele esperou. E por isso que ele viu o céu abrir novamente. Ele viu o fogo descer. Ele viu uma nação se dobrar. E hoje eu te pergunto, você está no tempo da seca ou no tempo do Carmelo? Você está escondido ou está sendo exposto? Você está agora esperando ou você está agindo? Deus está falando aqui para você. No discernir, preste bem atenção na estação que você está. Independente da sua estação, Deus está no comando. Porque a fé, ela sobrevive ao silêncio. A fé, ela é recompensada com a chuva. Então, se hoje você se sente que os céus, eles se fecharam, não temas. Use esse tempo para ouvir, para calar, para se alinhar e para curar as suas emoções. Porque o novo tempo de Deus, ele permite sim. Ele permite também que o novo tempo seja uma preparação em meio à seca. Porque o tempo de chuva, ele só chega quando a seca também é necessário ser passado pela seca. E quando a chuva vier, ela será em abundância. Então, há momentos em que a vida ela nos leva para desertos sim. Para que a gente possa se planejar, para que o silêncio, a gente possa, em meio a esse silêncio, a gente possa compreender as estações. O que parece contrário à promessa, tem dias que a gente precisa olhar também. A gente tem que entender que também, como Elias carregava ali um chamado, mas ele precisou enfrentar o céu fechado, a gente também precisa enfrentar. Queridos, desde o início, aqui foi falado a respeito desse profeta. E Deus está falando aqui conosco que a primeira lição que nós devemos entender é que Deus não procura pessoas com coroas, celebridades, não. Jesus, ele veio de onde? Ele veio de uma manjedoura. Ele veio de uma simplicidade, de uma humildade. Então, a necessidade, em meio ao caos, que você tem essa humildade de reconhecer as suas raízes velhas, você também precisa reconhecer no tempo da chuva, que a gente vai falar lá na frente, tá? Mas por que, pastora? Porque às vezes Deus precisa secar a terra para revelar o que está dentro de você, como foi dito aqui. Então, Israel, muitas vezes, Israel somos nós. Somos nós, a nossa carne. Israel, muitas vezes, é a nossa aparência religiosa. Israel, muitas vezes, é a nossa aliança profana, sabe? Israel, muitas vezes, é um povo, que nós acostumamos a viver longe da voz de Deus. Por quê? Porque a gente vai se acostumando com o cotidiano. E isso nos faz perceber que nem sempre obedecer a Deus nos leva aos palácios. Então, às vezes, Deus nos leva ao querite, como foi dito. Deus, ele quer, no dia de hoje, agora, nesse momento, alinhar a vontade dele. Imagine o impacto dessa declaração. Um homem simples, cheio de autoridade, olha para o rei, um rei perverso em Israel. Ele decreta que o céu vai fechar, não por um capricho, mas por um juízo, não por um acaso, mas por direção divina. E o que acontece quando a chuva não vem? Quando a provisão cessa, quando Deus, ele aparentemente silencia, não é verdade? O que acontece?
os céus, eles se fecham. Isso representa o quê? Tempos de crise, escassez, solidão espiritual. Então, são períodos onde não vemos resultados. E isso é a gente aprender a nos recolher, né? Para não colhermos frutos amargos no período da nossa colheita, mas aprendermos a plantar as melhores sementes, selecionar as sementes, dar o nosso melhor para Deus. Selecionar a nossa semente é dar o nosso melhor para Deus. Nesse momento agora, qual é o momento que você tem vivido? Né? Nós temos que começar a trabalhar não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Como foi vários e vários aqui períodos que a gente esteve aqui relacionando ao que Deus tem na nossa vida. Esse 1 Reis 17, ele nos abre uma seca anunciada por Deus. Foram 3 anos e meio sem uma gota do céu. A agricultura parou, a economia ela virou um colapso. As esperanças murcharam. A seca espiritual, ela é parecida com o que a gente vive agora. Eu vou dizer para você, você ora, mas não sente resposta. Você lê a Bíblia, mas parece que não ouve nada de novo. E você não vê nada de novo. Você vai aos cultos, mas parece que o céu está de bronze. E Deus, ele se ausenta em momentos de crise, sim. Porque ele está trabalhando no invisível. Muitas vezes é necessário para que Deus venha moldar o nosso interior. O problema é que nós confundimos o silêncio com a ausência. E quando o céu ele não fala, a nossa fé precisa o quê? Falar mais alto. E quando o povo ele sofria, Deus estava o quê? Deus estava escondendo Elias junto ao ribeiro de Querite. Deus ele trabalha assim no silêncio. Nesses processos invisíveis vem a transformação do Senhor. Então, ele apenas escondeu o profeta no processo. Querite significa cortar, separar, ou seja, era o lugar onde Deus moldaria ali Elias em silêncio. Deus muitas vezes fecha os céus para nos levar ao Querite, para nos cortar de distrações, de vícios emocionais, de ruídos externos, porque ele quer nos separar para algo maior. Então Elias não podia ali confrontar os profetas de Baal sem antes passar pelo silêncio do Querite. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós nos colocamos dentro do que Deus ele quer falar conosco, queridos, é forte. Deus ele trabalha em períodos de seca, sim. E ele faz florescer do nada, porque ele é fiel. Amém? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, que ele possa falar ao seu coração no dia de hoje, porque ele é fiel em todo tempo, em todo momento, entendendo que hoje é um dia novo para que Deus possa trabalhar aí no seu coração, dentro do seu mundo, né, espiritual, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar aí trabalhando dentro do que ele quer. Porque o Senhor, ele conhece. Então, não tome decisões fora do tempo. Não negocie o seu chamado com fome emocional. Deus está te levantando. Um lugar de maturidade. Quando a chuva voltar, ela vai voltar. Você estará pronto para ser sustentado. Não apenas para você mesmo, mas também para os outros. Então, é necessário, às vezes, haver sequidão. É uma exortação de Deus. A gente entende porque Deus está trabalhando. Então, se o céu se fechou, não entre em desespero, entre no secreto. Se a chuva cessou, pergunte a Deus o que ele quer que floresça dentro de você primeiro. Então, se a palavra ela não se cumpriu, é porque você ainda está no Querite, sendo preparado para o Carmelo. A seca não é a sentença, é a estratégia. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, quando a gente não vê mais nada, o Senhor está agindo. Quando o Senhor
Pai está em silêncio, o Senhor nos ensina a confiar. Então, nos dias de hoje, Pai, com os céus fechados, muitas vezes, a gente não entende o teu trabalhar, mas que o Senhor nos leva hoje, Pai, ao querite, se for necessário. O Senhor nos livre, Senhor, de todo o mal, para que a gente não possa, Senhor, deixar perder a tua presença, a tua voz em meio a esse silêncio. Que muitas vezes o Senhor está, Senhor, em silêncio conosco, em meio à chuva que virá no teu tempo, em meio, Senhor, a situações que nós seremos preparados para que essa chuva possa chegar em tempo preciso, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Compartilhe, curta, comente e também, em nome de Jesus, fale a mais pessoas sobre essa palavra de glória, de bênção, que você está sendo restaurado para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fique com Deus.